Boa noite, irmãos. Grande alegria poder mais uma vez estar com vocês, ainda que de maneira virtual, nessa noite de quarta-feira. Queremos mandar nosso abraço para todos vocês, dizer que temos sentido muita falta de estarmos juntos, mas por esse momento isso é necessário, que nós nos mantenhamos distantes, para que em breve possamos nos reunir outra vez como igreja, celebrar o nome do Senhor. Então, nessa quarta, nós vamos mais uma vez estar juntos, orando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus, louvando a Ele e servindo-o por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz por nós. Vamos então ler a palavra do Senhor, hoje no livro de Jó, capítulo 42, eu vou ler do versículo 1 ao 6 e depois eu vou ler o versículo 10. Então, Jó 42, 1 ao 6 e também o versículo 10. O texto diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, no final do livro de Jó, todos nós conhecemos a história de Jó, o sofrimento pelo qual esse homem passou, a maneira como Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo aquilo que Jó tinha e, por fim, tocasse na sua própria saúde, não lhe dando autorização para tirar-lhe a vida. Jó, então, amargou por um grande tempo todas as percas. Jó sofreu toda a enfermidade que veio sobre si, e Jó ainda sofreu a repreensão dos seus amigos. No final, então, Jó ele está quebrado, Jó está abatido, mas Jó continua confiando em Deus. Jó sabia que o seu Redentor vivia e que por fim se levantaria sobre a terra. Jó tinha toda essa compreensão acerca do Senhor. É essa compreensão, irmãos, que nós precisamos continuar tendo. E cada vez que nós enfrentamos uma luta, com a atual luta que nós estamos vivendo, que nós possamos passar por ela e no final temos a compreensão que Jó tinha acerca da pessoa de Deus. Procuremos ver Deus agindo em tudo aquilo que está acontecendo conosco, como Jó conseguiu ver. Jó diz no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, no final, tem uma experiência fantástica de conhecimento com a pessoa de Deus. Nós precisamos encontrar Deus em toda a situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter uma experiência aprofundada com o Senhor, para que nós possamos passar por essa luta, por essa pandemia, e no final temos uma compreensão maior ainda do Deus a quem nós servimos. No final, Jó é levado a orar pelos seus amigos, e o versículo 10 diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Nossas orações podem levar Deus a agir em nosso favor. A oração de Jó foi o meio pelo qual Deus agiu e mudou a sua própria sorte. A nossa oração, ela vai mover uma ação de Deus sobre nós, na hora de Deus e no momento dele. Basta que continuemos confiando e crendo na graça e no poder de Deus que está sobre nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pela tua palavra, e nós te agradecemos, ó Deus, porque em todas as coisas nós podemos ter um real encontro com o Senhor, nós podemos te conhecer um pouco mais, ó Deus, no meio de todas as lutas que nós estamos passando. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso conosco e que também, ó Pai, o Senhor mude a realidade daquilo que nós estamos vivendo, de conformidade com a Tua vontade. Recebe nosso louvor, nossa adoração nessa noite
e ministra as nossas vidas através da Tua Palavra Santa. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos purifica e nos dá a graça de continuarmos dignos diante do Senhor a cada dia. Assim, Pai, nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso momento de louvor. Logo depois voltamos para meditar na palavra. Olá, irmãos. Boa noite. Estamos aqui, eu e o Rodrigo, para louvarmos a nosso Deus juntos. Glória a Deus que temos essa ferramenta para adorar o nosso Deus juntos, né? Sabemos que estamos passando por um momento bem difícil, né? A qual nunca tínhamos passado, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele é soberano. Realmente tudo isso faz parte do seu plano e não cabe a nós questionar. E nessa noite nós gostaríamos de realmente adorar o nome do nosso Deus. É o que essa canção fala. Existem vontades da nossa vida que realmente precisam morrer, devemos morrer, e para realmente a vida de Cristo estar em nossa vida, né? Então que a cada dia seja esse nosso clamor espiritual. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, e me entregar, e me entregar. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, depois aí desse momento de louvor,
Vamos agora ler a palavra mais uma vez. Vamos pensar um pouco no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, até o versículo de número 22. Vamos pensar um pouco hoje à noite nesse texto, naquilo que Deus tem para nos ensinar através dessa palavra. O texto diz o seguinte: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença, e a tornarei em provérbio e mortejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Oremos. Pai bendito, te louvamos, Senhor, agradecidos pela tua palavra, e suplicamos que o teu Espírito, ó Deus, que está sobre nós, nos dê a compreensão e o desejo de aplicar toda a sua verdade na nossa vida. Assim, Pai, nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Orando ao Deus que nos ouve. Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. E Deus sempre ouve orações e torna possível aquilo que o homem diz que é impossível. Deus sempre ouve as nossas orações e Ele contraria muitas vezes a própria ciência. Quando a ciência diz que não dá, Deus então contraria isso e faz acontecer. Vamos ver então alguns exemplos da própria palavra de Deus acerca disso. O primeiro exemplo que eu posso citar é que Deus faz quando o homem pensa e vê impossibilidades, é no caso de Ana. Ana orou. Ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela orou ao Senhor Deus em agonia de alma e o Senhor ouviu a sua oração e Samuel nasceu. Um outro caso seria Zacarias. Zacarias, sacerdote naquela época, ainda com o templo, antes que Jesus Cristo viesse, ele então naquele dia exerceu o ofício sacerdotal, coube a ele entrar no Santo dos Santos. E lá Zacarias ora ao Senhor e ele fala com Deus. E lá Deus ouve a sua oração e o resultado final é João Batista nascendo de Isabel, uma mulher com idade avançada. Impossível em dois aspectos. Isabel era estéril, nunca tiveram um filho na sua mocidade e além da esterilidade, Isabel era idosa. Mas Deus
escuta a oração de Zacarias, Isabel tem um filho. Um outro exemplo de quando Deus ouve as orações e Ele faz o impossível acontecer é no caso de Lázaro. Jesus receber a notícia de Lázaro doente, demora-se um pouco e finalmente quando Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, Lázaro estava há 4 dias sepultado. Jesus orou dizendo para o Pai que o Pai sempre o ouviu. E ele finalmente diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, mesmo tendo morrido há 4 dias. A irmã de Lázaro disse: não dá para tirar a pedra, já cheira mal. Então é impossível para os homens, mas não para Deus. Deus sempre contraria a impossibilidade humana, tornando possível aquilo que nós de fato achamos que não vai acontecer. Quantos dos filhos de Deus não já experimentaram na sua caminhada esse sobrenatural de Deus? Inclusive esse que vos falo. Já podemos, em muitos momentos da nossa vida, termos impossibilidades e Deus responder à nossa oração. Minhas 2 filhas, elas são frutos de uma ação de Deus. Quando todos os médicos disseram que havia impossibilidade, o Senhor então nos abençoou, nos dando as 2 para a honra e para a glória dele. Então nós sempre vamos ver e experimentar esse sobrenatural de Deus em resposta às nossas orações. Na verdade, por toda a Bíblia nós vamos encontrar Deus ouvindo a oração do seu povo, ouvindo a oração dos seus filhos e respondendo de maneira favorável. Quando nós dizemos que Deus ouviu a nossa oração, significa dizer que a resposta de Deus para nós é uma resposta favorável. No versículo 12 nós lemos: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim esse lugar, para casa de sacrifício. Ouvi a tua oração. Deus sempre nos ouve a oração. Nesse texto, então, irmãos, que nós lemos, Deus ele faz uma aliança com Salomão e ele também faz essa aliança com o povo de Israel. E Deus condiciona o cumprimento das promessas que ele está fazendo para Abraão e para o povo nesse texto a uma atitude de obediência. Deus promete estabelecer o reino de Salomão de modo que não lhe falte sucessor no trono, e Deus promete que ele vai sempre estar naquele lugar, desde que o povo seja obediente. Ele vai manter a glória daquela casa, desde que o povo de Deus seja obediente aos seus estatutos e aos seus juízos. Ele diz assim no versículo 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Versículo 18: também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. A obediência, então, dispensa o favor de Deus. Deus iria cumprir a sua promessa para a Salomão e também para o povo de Israel a partir da obediência aos seus mandamentos. Olhando então para esse texto e pensando um pouco naquilo que o texto nos ensina, eu descubro aqui 3 verdades sobre a oração. A primeira verdade vai dizer que Deus ouve a oração dos seus escolhidos. O versículo 15, ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Naquele momento, quando Deus está falando com Salomão, ele está nessa conversa daquilo que é a aliança de Deus com Salomão. Era natural que o seu Deus ouvisse a oração feita naquela casa,
no templo que Salomão acabara de construir e dedicara para o Senhor, porque o próprio Deus escolhera aquele lugar para habitar. Ali era o lugar onde Deus estava habitando no meio do seu povo. Portanto, era comum, natural, que o Senhor pudesse ouvir as orações feitas naquele lugar. Não significava dizer que Deus ouviria apenas as orações elevadas a Ele ali, mas ali era o lugar da habitação de Deus, e não necessariamente hoje Deus apenas ouve as orações feitas no templo, na igreja, como muitas vezes nós chamamos. No presente momento, Deus habita nos seus filhos, e por meio do seu Espírito Santo habitando em nós, então Ele nos escolheu como seus filhos, por meio da sua própria palavra, nos constituiu herdeiros seus, e agora o seu Deus ouve as nossas orações. O Espírito habitando em nós. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos esse santuário. Naquele primeiro momento, quando Salomão dedica o templo, aquele lugar tornou-se a casa de Deus, o santuário de Deus. Dali então Deus ouviria a oração do seu povo. Hoje Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração, porque eu e você, enquanto crentes em Cristo Jesus, somos o santuário de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então Deus nos escolheu, e ao ter nos escolhido, nos concedeu do seu Espírito. Ao nos conceder do seu Espírito, aquele que habita em nós, Deus então ouve a nossa oração. E eu e você agora podemos orar ao Senhor em todo e qualquer lugar, e Ele vai ouvir a nossa oração. Não importa qual seja o lugar que nós estejamos, Deus ouve as nossas orações. É, portanto, natural que agora Deus escute a oração daqueles que têm crido nele e naqueles que são orientados através do seu Espírito. Então, Deus está sempre ouvindo as nossas orações. Quando eu e você oramos, nós oramos a um Deus que ouve. Nós oramos a um Deus que é real. Nós oramos a um Deus que está vivo. A um Deus que está entronizado no céu, mas que também está entronizado em nossos corações através do seu Espírito. Por essa razão, então, irmãos, nós podemos orar com grande confiança, sabendo que o Senhor Deus tem uma aliança conosco, baseada no sangue de Jesus Cristo, derramado por nós lá no Calvário, e que essa aliança nos coloca agora numa intimidade pessoal com o Senhor. E cada vez, então, que nós oramos, nós temos o privilégio de sabermos que Deus ouve as nossas orações. E quando Deus ouve as nossas orações, Ele nos responde. E não necessariamente a resposta de Deus vai ser exatamente aquela que eu quero, mas vai ser a resposta que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, porque Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Portanto, cada vez que você orar, ore na convicção plena de que você está orando a um Deus que ouve. Coloque diante dele os anseios da sua vida, as necessidades que você tem, as lutas pelas quais você tem passado, os objetivos que você tem no seu serviço a Deus ou no seu servir ao Senhor. Coloque tudo isso diante do Senhor em oração, na certeza de que Ele te ouve. Então, a primeira lição que nós aprendemos desse texto é que Deus ouve a oração dos seus escolhidos. Mas tem uma segunda lição que nós aprendemos também no texto, está no versículo 17, e o versículo 17 diz: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e fizeres tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Obediência. Obediência ainda é uma condição para a resposta. Segunda lição. Deus está dizendo para Salomão que se ele andar de conformidade com o que Davi andou diante dele, ou seja, Davi tinha uma relação pessoal com Deus,
ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus está dizendo para Salomão exatamente isso: se você andar na minha presença, como andou o seu pai Davi, e se você guardar aquilo que eu te ordenei, se você andar de conformidade com tudo aquilo que eu te ordenei, e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos, eu vou te abençoar. Então a obediência ainda é uma condição para a resposta de Deus para a nossa vida. No versículo 15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então Deus diz que os seus ouvidos estão abertos e atentos às nossas orações. Já ali no versículo 17, então ele vai estabelecer essa obediência como uma condição sine qua non para a resposta. Quando nós usamos essa palavra, nós estamos dizendo que ela é uma condição indispensável. Então a nossa obediência é uma condição indispensável para a resposta de Deus às nossas orações. Ele diz para Salomão: se ele fizer tudo o que ele ordenou para Salomão, e se ele guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, então ele vai ouvir a sua oração. E ele vai, além de ouvir a sua oração, ele vai estabelecer o seu trono de maneira que não lhe falte um sucessor. Portanto, irmãos, a nossa obediência à palavra, ela traz o favor de Deus. Ela dispensa uma resposta de Deus para as nossas vidas. A nossa desobediência à palavra de Deus traz consequências duras para nós. O versículo 19 diz: porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e mortejo entre todos os povos. O que existe desse templo hoje é apenas as ruínas do muro, o chamado Muro das Lamentações lá em Israel, diante do qual os judeus oram e colocam seus papéis escritos de oração nas brechas daquele muro. Sabe por que isso? Porque esse povo foi desobediente a Deus. Então a obediência favorece a nós, ou traz a resposta de Deus para nós. A nossa desobediência gera duras consequências para nós. A nossa desobediência, irmãos, é prova de que verdadeiramente nós não estamos compromissados com Deus, enquanto a nossa obediência é prova de que verdadeiramente conhecemos ao Senhor. 1 de João capítulo 2, versículo 3 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. O nosso conhecimento de Deus será a partir da nossa obediência aos seus mandamentos. Guardar os mandamentos, nesse versículo de João, significa exatamente isso, obedecê-los. Então a nossa obediência é essa prova de que nós verdadeiramente conhecemos a Deus e estamos compromissados com Ele a cada dia. Portanto, se nós obedecemos ao Senhor, isso faz com que Ele ouça as nossas orações. A nossa obediência dispensa o favor de Deus para conosco. Cada vez que nós dispomos o nosso coração para a obediência, cada vez que nós caminhamos na direção do Senhor e nós nos dispomos a obedecê-lo, através daquilo que Ele nos ensina, por meio da Sua palavra, nós podemos ter plena certeza de que Deus vai ouvir as nossas orações. Então, quando você ora e você não tem uma resposta da oração, a primeira coisa que você precisa buscar em você é se você está obedecendo ou não os mandamentos de Deus. Porque a nossa desobediência, ela fecha uma resposta de Deus às nossas orações. As nossas desobediências produzem uma consequência desastrosa, produz uma consequência dura. O povo de Israel tinha uma promessa de Deus nessa aliança, de que Ele estabeleceria o trono de Salomão e de que Ele continuaria abençoando e honrando aquele povo, se eles guardassem os seus mandamentos. Mas ao desobedecer os mandamentos do Senhor, ao não estar
obedientes àquilo que era o estabelecido por Deus, eles então se colocaram nesse lugar de punição a partir de Deus. O Senhor desprezou aquele povo, o Senhor colocou em ruínas aquele lugar que era a casa de Deus, e agora no lugar tem construído uma mesquita muçulmana. A única coisa que eles têm é um muro onde lamentam, onde choram diante de Deus, porque desobedeceram. Portanto, a obediência é necessária para a nossa vida. A obediência faz muito bem para a nossa relação com Deus e dispensa a resposta de Deus às nossas orações. Portanto, obedeça ao Senhor. A sua obediência traz a graça de Deus para a sua vida. Obedeça e ore com confiança, porque quando você obedece e ora com confiança, você receberá a resposta de Deus. Terceira lição que nós aprendemos no texto está no versículo 13 e no versículo 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pela nossa oração, terceira lição, pela nossa oração, a terra pode ser sarada. É o que o Senhor Deus diz. Se eu mandar os gafanhotos, se eu cerrar os céus de maneira que não haja chuva, e se eu enviar a peste no meio do povo, se vocês orarem, eu vou ouvir a oração de vocês e eu vou sarar a terra de vocês. Esses versículos aqui chamam bastante a minha atenção, especialmente ali o final do versículo 13. Ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Isso me parece muito com os dias que nós estamos vivendo. A medicina, a ciência, ainda não encontrou uma definição para o vírus que tem atacado o mundo. É um vírus. Ele é fatal. Ele é silencioso. Ele é uma peste que se espalhou pelo mundo inteiro. E de forma rápida. De novembro até agora. Quando surgiu na China em novembro, nós nem imaginávamos que chegaria aqui. Mas foi tão rápido. Foi tão fácil para esse vírus viajar de um continente para o outro e chegar aqui. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso sozinho. Deus permitiu que isso nos acontecesse. E Ele enviou então uma peste sobre esse mundo. E é bem verdade que Deus aqui no texto, Ele está lidando diretamente com o povo de Israel, quando Ele fala do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está lidando diretamente com o povo de Israel, daí ele então usa a expressão entre o meu povo. Contudo, nós podemos, irmãos, tomar esse texto aqui como um princípio para os nossos dias, para os dias atuais que nós estamos vivendo e para a atual peste que nós estamos enfrentando, o Covid-19. Está entre todas as pessoas, que elas façam parte da igreja ou não. A peste se abateu sobre o mundo cristão e sobre o mundo não cristão, sobre aqueles que fazem parte da igreja de Deus e sobre aqueles que não fazem parte da igreja de Deus. Está em toda a terra. Desta maneira, então, eu entendo que a igreja do Senhor, ela pode e ela deve continuar orando ao seu Deus, pois Ele é poderoso para sarar a terra. Nós não sabemos quando Deus vai parar isso. Nós não temos a exata resposta para dizer daqui uma semana, daqui duas, daqui um mês. Vivemos uma incerteza de quando é que as coisas voltarão ao normal. Se daqui um mês, se daqui um ano, nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos afirmar com certeza. O Deus no qual nós cremos, Ele é poderoso para sarar a terra. Nós podemos e devemos continuar orando ao Senhor, clamando pela misericórdia dEle, clamando pelo seu favor sobre nossas vidas, sobre a vida dessa nação, sobre a vida desse mundo.
porque Deus tem poder para sarar. Ele diz: se eu enviar a peste, e se houver arrependimento, se houver contrição, eu sararei a sua terra. Entendo então que a igreja ela tem esse papel de orar, de clamar ao Senhor, sabendo que Ele é um Deus poderoso para sarar, para trazer saúde mundial para todos nós. E é claro que nós não podemos impor isso para Deus. Nós não podemos orar e dizer: Deus, o Senhor tem que fazer porque nós somos os teus filhos, o Senhor tem que fazer porque a igreja está orando. Nós não podemos impor isso para Deus, mas nós podemos orar sabendo que o poder de Deus está à nossa disposição. Nós podemos orar sabendo do poder de Deus que já agiu nos momentos para parar outras pragas. Ele também tem poder para parar essa pandemia. Portanto, irmãos, nós devemos orar com grande confiança no poder de Deus, confiando no poder sobrenatural de Deus, trazendo cura para as nossas vidas, trazendo cura para toda essa nação, para todo esse mundo. Deus tem esse poder. A ciência não tem respostas, mas Deus tem. A ciência não encontrou a cura, mas Deus é a cura. Ele faz a ferida e Ele é o Deus que cura. Ele permite que os seus filhos sofram, mas Ele é o mesmo Deus que traz alívio no meio do sofrimento. Por isso nós devemos orar com grande confiança, sem estipular dia, mês, ano. Nós só precisamos orar. E a nossa oração deve ser uma oração contrita diante de Deus. Deve ser uma oração onde nós devemos, de fato, buscar onde temos pecado, onde temos errado diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados. E Ele então dispor-se-á a sarar a nossa terra a seu tempo, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Por isso é que eu e você precisamos continuar firmes, orando a esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que tem nos amado, que é o Deus que tem nos dado do seu Espírito e que nos ouve a cada momento. Diante das más notícias, a igreja do Senhor deve orar. Diante das situações que nós estamos vivendo hoje, a igreja do Senhor deve orar e deve orar de um modo compungido. Pois há um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, na verdade, um coração quebrantado e contrito são sacrifícios agradáveis a Deus. O Salmo 51, versículo 17, o salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Oremos com contrição ao Senhor. Nos quebrantemos diante desse Deus. Façamos do Senhor a nossa única esperança. E Ele com certeza nos ouvirá. Oremos, sobretudo, irmãos, com grande convicção de que nós estamos orando para o Deus que nos ouve. Oremos a Ele a cada dia, quebrantados aos seus pés, contritos diante dEle, e Ele ouvirá as nossas orações. Vamos orar então. Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pela Tua palavra. Que ela, Senhor, permaneça em nossos corações e que a nossa relação com o Senhor ela seja uma relação baseada em tudo aquilo que nós aprendemos hoje à noite. Nós clamamos a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor é Deus poderoso e que pode ouvir sempre as nossas orações. Na verdade, ouve sempre as nossas orações. E nós clamamos, ó Deus, para que a seu tempo o Senhor nos dê respostas favoráveis acerca de toda essa pandemia que nós estamos enfrentando. Traz para nós, Senhor, saúde. Traz para nós alívio, Senhor, de todas essas coisas que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos. Sara, Senhor, abençoa os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, da área da segurança. Aqueles que trabalham, ó Deus, nas farmácias. Aqueles que trabalham nos mercantis, ó Pai. Aqueles que ainda estão ativos, que o Senhor Deus possa estar cuidando de cada um e dando saúde para o Teu povo. Nós assim, Pai, clamamos e nós te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos? Vamos então projetar aí os pedidos de oração. Reúna a sua família. Faça desse momento um momento de oração contrita diante do Senhor. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.